Olá pessoal, vamos para mais um módulo aí. Estudaremos enfermagem e noções de segurança do trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o professor Anderson Santos e nós faremos aí, estudaremos juntos aí este módulo inteirinho, ou seja, vamos que vamos pessoal. É, Vamos lá, então, falar de segurança, logo a gente pensa, o que vocês pensam, né? O que vocês imaginam quando a gente fala a palavra segurança, né? Muitos de vocês que têm filho pequeno podem imaginar, né, o segurança da, da, da festinha, né, do baile infantil. Muitos de vocês podem pensar naquele cinto de segurança para crianças, naquela cadeirinha. Ou vocês que têm filhos também pensam naquela rede de segurança, né? Então tudo que vai prevenir uma, no caso de crianças, né, um acidente muito grave, né? Então, e para quem não, e professor, mas eu não tenho filho, né? Mas quando eu penso em segurança, eu penso no segurança da balada, realmente, né? O segurança da balada, ele fica lá, né? Braços cruzados lá na balada, né? Todo, né? Não, você não vai entrar. Enfim, ele fica controlando quem entra, quem sai, né? Se tem uma briga, ele vai lá e separa tudo para quê? Também para garantir a integridade, a vida das pessoas que estão ali, né? Então, se houver um incêndio no meio da balada, o segurança é quem deve, né, acionar, por exemplo, o alarme, conduzir as pessoas que estão naquela balada ali para fora, né, pelas saídas de emergência, enfim. Agora, no trabalho, né, que é o tema da nossa matéria, a segurança do trabalho, nós temos algumas normas, né? No caso, nós vamos falar hoje sobre a NR5 e a NR4. O que significa essa sigla NR? Né? É a norma regulamentadora, né? 5 e a NR4, elas são direcionadas aí a serviços de saúde, certo? Então, bora lá começar. Então, a NR5, para vocês decorarem, né? Vocês nunca mais vão se esquecer disso na vida de vocês. Então, vamos lá. A NR5, pessoal, ela fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Muito bem, olha aí, ó, pergunta de prova, né? Do que trata a NR número 5? Ela trata da CIPA. Muito bem, número 5, CIPA. Olha aí, ó, uma jogadinha para vocês decorarem, né? E a NR número 4, ela os serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, né? Professor, o que significa SESMIT? Estudaremos o que significa CIPA e o que significa SESMIT. Então, nesse primeiro slide, é importante que vocês anotem aí no caderno de vocês. A NR5, ela cuida da CIPA. Ela é uma norma que regulamenta a CIPA, certo? E a NR número 4, ela é uma norma regulamentadora do SESBIT, né, que são serviços especializados de engenharia, de segurança e medicina do trabalho. Tá bom? SESMIT. Beleza? Bora seguir em frente. Então a NR5, gente, é uma sigla que significa Norma Regulamentadora 5, né? Que é uma norma expedida pelo Ministério do Trabalho, tá bom? Para tratar da CIPA. O que é a CIPA, professor? Pô, você está falando aí sobre NR5 CIPA, 5 CIPA, mas eu não sei o que é a CIPA, do que adianta eu saber o que é a NR5 se eu não sei o que é a CIPA? Pois bem, a CIPA, gente, é um grupo de trabalhadores, tá? Dentro de uma empresa, dentro de um hospital, né? Que precisam ser necessariamente. Eles não precisam, aliás, ser especialistas em segurança, certo? Eles são eleitos pelos próprios trabalhadores, através de eleições. Isso, você vai lá e vota, tá bom? Para realizar uma série de ações para descobrir e identificar riscos aos funcionários e eliminar. Então, olha lá, outra questão legal. Ó. A CIPA, o que ela faz? Ela identifica, né? Ela investiga e identifica riscos
depois ela isola o risco e depois ela elimina aquele risco se for possível. Então, por meio de ações eficazes baseadas na lei trabalhista, tá? Então ela vai lutar para garantir a segurança dos trabalhadores, beleza? Então, em termos gerais, a CIPA é responsável pela preservação da saúde dos trabalhadores que integram uma empresa, tá bom? Então, quando aqui no slide está dizendo, né, não necessariamente são especialistas. Oh, professor, então eu posso participar da CIPA na minha empresa, no meu hospital, né, no lugar onde eu trabalho? Pode, certo? Pode sim, você pode se candidatar, seus amigos votarem em você, né, se você for uma pessoa popular, né, você pode ser eleito. E se você for eleito, você vai fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Quem pode se candidatar? O cozinheiro, o médico, o motorista, o porteiro, a enfermeira, tá bom? O dentista, a recepcionista, todos podem fazer parte. Não precisa ser especialistas no assunto de segurança, tá bom? Ah, professor, eu nunca fui da CIPA, eu posso participar porque eu me preocupo com a segurança dos meus colegas, dos trabalhadores. Porque até aqui, gente, a gente vem falando de segurança do paciente, não é verdade? Tudo é segurança do paciente. Então não pode errar medicamento, vocês não podem descuidar daquele paciente que tem risco de queda, porque ele pode ter uma queda e se acidentar. Vocês têm que prestar atenção na diluição do medicamento, vocês têm que prestar atenção na data, no vencimento, você tem que prestar atenção em diversos aspectos aí para não causar dano ao paciente. Então essa matéria nós vamos tratar basicamente da segurança do trabalhador, principalmente, tá? Então, nesse caso, a CIPA é uma comissão formada por funcionários que vão atuar para proteger o profissional da saúde. Beleza? A CIPA surgiu, tá, no mundo todo, lá na Inglaterra, por volta, só um pouquinho da história, tá bom, da CIPA, do século XVIII, né? Na Revolução Industrial. Ela ganhou forma porque o número de máquinas nas fábricas aumentou absurdamente. Então os casos de acidentes aí cresceram muito. Então eles perceberam que precisava, né, se investigar os riscos para que esses trabalhadores fossem para o trabalho e voltassem para suas famílias, inteiros de preferência, não faltando um braço, uma perna, um dedo, um olho, na verdade. E no Brasil, só em 1944 que a CIPA foi oficialmente implementada, né, na época do presidente Getúlio Vargas, sendo os primeiros e mais importantes marcos na segurança do trabalho. Pois é, se meu pai tivesse vivo, ele falava assim, eu votaria no Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas é o melhor. Enfim, o Getúlio Vargas que implementou a maioria dos direitos trabalhistas aí, tá bom? Então, as pessoas iam trabalhar nas fábricas, né, na Revolução Industrial, e elas voltavam sem um dedo, sem um braço, sem uma perna. E aí percebeu-se que os acidentes estavam deixando muitas pessoas incapacitadas. Isso começou a gerar muito custo, né? E aí pensaram, bom, vamos criar aí uma comissão formada por trabalhadores. Assim eles se protegem e eles vão cuidando um do outro. Então foi criada aí a CIPA, tá bom? Aqui no Brasil por volta do ano de 1944. E aí, falando um pouquinho mais sobre a CIPA. A CIPA ela atua promovendo conscientização de todos os funcionários da empresa, né? Então ela vai trabalhar na melhoria contínua das condições de trabalho no ambiente. Por exemplo, né, você vai se formar em técnico de enfermagem, olha aí que legal. Aí você vai chegar no seu hospital para trabalhar, e aí, vamos supor que você vai trabalhar no setor de quimioterapia. Aí você está lá trabalhando, né, preparando os quimioterápicos, e nós sabemos que os quimioterápicos, eles não podem ser inalados, né? Então, você bola lá, né, você tem a excelente ideia de criar uma proteção de acrílico para que você possa diluir os quimioterápicos com essa proteção aí para que você não inale esses fármacos, certo? Então, primeiro, você viu e identificou o risco que é a inalação de medicamentos, de fármacos quimioterápicos.
que é um risco ainda maior do que se você inalar medicamentos comuns, tá bom, gente? Então você identifica. Aí depois o pessoal da CIPA vai imaginar, vai tentar criar uma ideia para eliminar aquele risco. Então, primeira coisa, tá? A CIPA, a Comissão Interna de Profissionais ali, de Prevenção de Acidentes, ela vai identificar, né? Ela vai buscar riscos. Identificando esse risco, ela vai o quê? Isolar aquele risco e, se possível, eliminar. Não tem como eliminar o risco de você diluir o medicamento, certo? Por que não tem? No hospital, os pacientes eles terão que tomar medicamentos, não tem como eliminar isso. No entanto, tem como eu proteger o trabalhador. E é isso que a CIPA faz. Ela vai proteger o funcionário desse risco. Beleza? Muito bem. Agora que a gente já está careca de saber que a CIPA é formada por profissionais que podem ser desde do cozinheiro, do chefe de cozinha, até o neurocirurgião do hospital, né? Nós sabemos que não precisa ser especialista, né? Você é técnico de enfermagem, você é auxiliar de enfermagem, também pode fazer parte da CIPA. Agora nós vamos estudar a NR número 4, que trata sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, certo? Por que especializado, gente? O SESMIT, né, que é o setor de especialistas, né, ele vai ter como composição na equipe, tá, o pessoal, né, da área médica. Então, é um grupo de especialistas de medicina ou engenharia do trabalho que atua dentro das empresas para garantir a integridade física e mental dos trabalhadores durante suas atividades na empresa. Esses serviços incluem, vamos lá, profissionais especializados, tá? Que ficam à disposição dos colaboradores de modo a auxiliá-los sempre que necessário. Normalmente, essa equipe é composta por médicos do trabalho, tá, gente? Engenheiro com pós-graduação em segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros também com pós-graduação em segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem, tá? Com ênfase aí na segurança do trabalho. Então, vocês notaram que aqui, gente, não é qualquer um que pode participar. O neurocirurgião pode participar dessa equipe? Não. O pessoal que mexe o eletricista, né? O pessoal da manutenção, pode trabalhar dessa equipe? Dentro dessa equipe? Também não. Ou seja, a NR número 4 trata de um serviço especializado. Quem vai participar são profissionais especializados em segurança do trabalho. Correto? Entenderam isso? Lá na CIPA, não. Na CIPA, eu não preciso ter uma formação específica. Eu posso ser cozinheiro, eu posso ser motorista da ambulância, eu posso ser o telefonista, não importa o meu cargo. Na CIPA, basta eu me candidatar e ser eleito pelo voto dos meus colegas. Agora, no SESMIT, é feito aí uma contratação pela empresa de profissionais que estudaram, que se qualificaram para trabalhar nesse setor. Certo? Então é isso. A NR4 trata sobre isso. Beleza? E os objetivos do SESMIT, né, que é regularizado pela norma regulamentadora número 4. Então a meta é garantir mais segurança e bem-estar no ambiente de trabalho, diminuindo os acidentes, doenças e outros problemas que podem impedir o profissional de exercer sua função ou até mesmo gerar indenizações que precisam ser pagas. Então, gente, vamos lá. Vamos dar um exemplo aí de quando o cara vai para o SESMIT, né? Por exemplo, você trabalha lá na UTI e você morre de dor nas costas, né? Depois do seu plantão. Aí você passa lá na medicina do trabalho. O SESMIT, gente, ela é a medicina do trabalho, tá bom? É o pessoal lá da medicina do trabalho, da saúde corporativa, tá bom?
Então muda o nome às vezes, não é toda empresa que chama de SESMIT. Algumas chamam de saúde corporativa, outras chamam de segurança do trabalho, tá bom? Então o SESMIT, ele vai atender esse paciente, esse funcionário que está com dor nas costas, né? Vai direcionar ele, se necessário, para o ortopedista, tá? Para o fisioterapeuta. E também vai tentar rastrear qual que é a ocupação direta daquele funcionário. Por exemplo, ele é um funcionário que pega peso. Se ele pega peso, ele seria legal ele ser remanejado, por exemplo, para um setor menos pesado, né? Que ele faça menos força. Então, se ele trabalha na UTI adulto, ele pode ser direcionado para a UTI neo, ele pode ser direcionado para hemodinâmica ou direcionado para um outro setor, imunização, por exemplo, nas vacinas, que ele não vai pegar tanto peso. Então, o SESMIT, ele vai estudar o ambiente do trabalho mais a fundo, né? A CIPA, ela vai identificar um risco. Por exemplo, tem lá um fio desencapado, né, que pode gerar choque, né? Choque elétrico, é gravíssimo. Isso gera muito acidente no ambiente de trabalho. Vocês não fazem ideia do quanto. A CIPA identifica. No entanto, é o SESMIT que vai resolver isso daí. Por que aquele fio está ali desencapado? Ah, é porque um equipamento quebrou e colocaram, enfim. O SESMIT vai rastrear de forma mais profunda aquilo ali. Se é, por exemplo, uma escada que tem um piso muito escorregadio, a CIPA identifica, o SESMIT que vai com o pessoal da engenharia propor ali a colocação de um piso antiderrapante, tá? As pessoas, os técnicos de enfermagem estão se furando muito, né, nas agulhas. Então, é o SESMIT que vai atrás de um dispositivo, por exemplo, que faça com que a agulha ela seja retrátil. Vocês já viram aquele sistema de agulha retrátil? Pois é. Então, são medidas que o SESMIT vai tomar para melhorar o ambiente de trabalho e proporcionar para que o profissional tenha a condição de exercer a sua função sem gerar indenizações que precisam ser pagas. Então, o profissional ele não vai processar a empresa depois de algum tempo porque adquiriu uma hérnia de disco, né, decorrente a um excesso de peso que ele carregou aí durante anos de trabalho. Certo, pessoal? Então, a NR4, tá, ela é o preventivo e de competência dos profissionais exigidos. Esses profissionais devem garantir a aplicação dos conhecimentos técnicos de engenharia, de segurança e medicina ocupacional no ambiente de trabalho para reduzir e eliminar os riscos à saúde dos trabalhadores. Então, esses profissionais vão trabalhar juntos, né, de forma efetiva, para que o ambiente seja um ambiente seguro de todos os lados. Não só não tenham acidentes, mas que a longo prazo esse funcionário ele não desenvolva aí problemas como hernia de disco, tá? Tendinite, enfim, reduzir esses riscos aí. Então faz parte das atividades do SESMIT, definidas pela NR4, análise de riscos e orientação dos trabalhadores quanto ao uso de equipamentos de proteção individual, assim como um registro adequado de eventuais acidentes de trabalho. Olha aí, gente. Então, o uso de óculos de proteção, por exemplo, né? É o SESMIT quem faz esse controle, né? O pessoal da segurança da saúde ocupacional, da segurança do trabalho, que é tudo a mesma coisa, tá? O SESMIT, tá? Esse grupo de profissionais, eles que vão orientar, dar cursos, né? Para que os funcionários utilizem os EPIs, ou seja, luva, máscara, gorro, aventais, tá? Eles que vão ficar ali orientando diariamente, tá? Participando de treinamentos aí ativamente para que esses profissionais utilizem da maneira correta e utilizem os EPIs, tá bom? Então é o SESMIT, tá bom? A atuação do SESMIT na prevenção de acidentes pode ser feita através de palestras, é o que a gente falou, abordando maneiras de evitar pequenos acidentes e até aqueles de grandes proporções. Além disso, o SESMIT,
que presta acidente aos trabalhadores vítimas de acidente, tá? De trabalho ou com sintomas de doenças. Sintomas de doença, nós não falamos aí das dores nas costas, né, da dona Lourdes que trabalha na UTI adulto? Pois é, ela passou lá semana passada no SESMIT e transferiram ela para UTI NEL. Então ela só vai pegar agora bebezinhos bem pequenininhos e ela vai sentir menos dores nas costas. Além disso, o SESMIT vai acompanhá-la aí, a fisioterapia, ver se ela está precisando de alguma coisa, de algum exame, e vai acompanhar direitinho. Outra coisa também, o SESMIT, ele vai dar assistência para quem, por exemplo, caiu na escada, né? A pessoa que vai ser afastada e vai entrar lá na caixa, né? Que é o auxílio doença, ela vai precisar passar em consulta também lá no SESMIT com o médico do trabalho, né? E aí ele vai acompanhar esse paciente para ver se ele está melhorando, principalmente se foi um acidente de trabalho. Bom, gente? Então aqui é uma tabelinha. Eu não costumo pedir isso em prova, mas eu gostaria que vocês dessem uma analisada. É para definir quantos profissionais precisam ter no setor de segurança do trabalho, tá? Por exemplo, aqui é uma tabela com o número de empregados, tá bom? Aqui, ó, é o número de empregados que tem numa empresa, de 50 a 100, de 100 a 205 e por aí vai, até 3.500 funcionários a 5.000. E aqui o risco, que é a ocupação da empresa, certo? Por exemplo, vamos lá, uma empresa com 5.000 funcionários, com grau de risco número 4, ela precisa ter um técnico de segurança, tá bom? Ó. Aliás, precisa ter, aqui, tá, gente? Ó, junta aqui, ó. Precisa ter 10 técnicos de segurança do trabalho, uma empresa grande, né? Precisa de 3 engenheiros, um auxiliar, um enfermeiro e 3 médicos, tá bom? Então, se algum de vocês perguntarem, nossa, mas como é que é formado, né? Como é que eu quero abrir uma empresa? Se algum de vocês quiserem abrir uma empresa, vocês precisam dessa tabela aqui para saber quantos funcionários vocês precisam contratar para trabalhar lá no SESMIT de vocês. Então, se for uma empresa de, vamos lá, 500 funcionários somente, e for trabalhar, por exemplo, no serviço de saúde, vai, um laboratório, ó, precisa de 3 técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro. Esse asterisco aqui significa que o profissional não precisa necessariamente permanecer na sua empresa, tá? E vai precisar também de um médico do trabalho, que não necessariamente vai. E aí você consegue ter o número exato de funcionários que você vai precisar contratar para a tua empresa no setor do SESMIT. Beleza, então essa é uma tabelinha. Não precisa decorar, pelo amor de Deus, não decorem isso, tá bom? Se bem que eu posso pedir na prova. Mentira, eu não vou pedir na prova isso não. Bom, a CIP e o SESMIT, ambas estão engajadas, vocês perceberam, em evitar que os trabalhadores sofram lesões decorrentes ao trabalho. No entanto, algumas diferenças entre as duas áreas, tá bom? A principal dessas diferenças é a necessidade da formação específica para cada comissão. A CIPA, qualquer trabalhador pode entrar, mas para o SESMIT é necessário ter formação técnica em medicina e engenharia do trabalho. Então precisa de uma pós aí, tá bom? Independente da comissão, é importante lembrar que elas são super importantes para garantir os direitos dos trabalhadores e tem de ter segurança dentro das empresas, certo? E é isso, pessoal, a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. É um assunto um pouco burocrático, mas é muito legal, e aos poucos aí eu vou contando umas historinhas para vocês e vocês vão ver quanto é importante ter esses setores aí de segurança do trabalho dentro dos hospitais. E é bem bacana fazer parte deles também. Fica uma dica aí, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E hoje, como é a primeira aula, não tem atividades de fixação. Fiquem com Deus.
Abraço.